Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos discutir sobre a glândula adrenal. E, como sempre, a gente começa de conceitos de anatomia e histologia básicos, né, para poder entender direitinho. Então, adrenal vem de adrenal, então é do lado do rim. Elas são super pequenininhas, só 4 gramas cada. E elas têm o seu córtex e a sua medula. A medula é onde são produzidas as catecolaminas, e as catecolaminas não são reguladas pelo eixo hipotálamo-hipófise, então isso não será tema da nossa aula. O tema da nossa aula são os hormônios do córtex da adrenal. E o córtex da adrenal é formado por 3 camadas: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular. E corresponde a 80% da glândula, né? Já que a medula é em torno de 20% da glândula. E essa região produz os hormônios corticosteroides. Então, agora vamos ver isso um pouquinho mais de perto. Então, dentro daquela zona, então, né, a glomerulosa, a fasciculada e a reticulares, a gente tem a produção dos hormônios corticosteroides. Mas existe uma divisão, mesmo dentro dessa região, de qual hormônio corticosteroide que é feito. Então, no caso da zona glomerulosa, ela é a única que tem a enzima aldosterona sintase. Então, só ela produz aldosterona e ela corresponde a 15% do córtex. Quanto às regiões fasciculada e reticulares, a fasciculada corresponde a 75% do córtex. E a maior parte do hormônio que ela produz é o cortisol, mas um pouquinho de estrogênio e androgênio também é produzido aqui. Já a região reticular, que é só 10% do córtex, essa secreta principalmente androgênios e um bocadinho de estrogênios e um bocadinho de glicocorticoides. Portanto, repare, né, que 85% do córtex produz corticoide e hormônios esteroidais de androgênio e estrogênio. E só 15% produz aldosterona. Muito bem. Então, agora a gente precisa entender um pouquinho sobre como ocorre a síntese desses hormônios. Como a gente está falando, né, eles são hormônios corticosteroides, o que significa que eles vêm do colesterol, que é essa molécula relativamente pequena, assim, ainda que um pouco complexa. E o colesterol, então, ele vem, como vocês sabem, do LDL colesterol. A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre como que o fígado faz para produzir esse colesterol, mas então o fígado produz esse colesterol que tem uma molécula em especial que entra em contato com o receptor do LDL. Esse LDL, que é uma molécula grande, então ele é endocitado e são as enzimas lisossomais mesmo, como se ele fosse tipo um corpo estranho, sabe? São as enzimas lisossomais que quebram o LDL para liberar o colesterol. Então, 80% do colesterol que vai para a síntese dos hormônios do córtex da adrenal vem do LDL, mas repare que sobrou 20%. 20% vem da própria adrenal, que é capaz de produzir o colesterol. Ela tem as enzimas para produzir o colesterol. Essa síntese acontece dentro das mitocôndrias, que são muito fofas. Bom, então tá bom, entendi. Tô lá com o colesterol, que veio 80% do LDL e 20% da produção da própria adrenal. E depois, o que acontece, prof? Bem, o colesterol é transformado em pregnenolona. Em nome da enzima é colesterol desmolase, mas eu não preciso que vocês guardem o nome dessas enzimas. E depois de o colesterol virar pregnenolona, daí é uma bagunça. O colesterol vira pregnenolona e daí ele pode ir para hidroxipregnenolona e daí para dehidroepiandrosterona. A dehidroepiandrosterona pode virar androstenediona. Por outro lado, a 17-hidroxipregnenolona pode virar 17-hidroxiprogesterona, que pode virar androstenediona. A pregnenolona, por outro lado, pode virar direto a progesterona, ou a progesterona pode virar 17-hidroxiprogesterona e virar androstenediona. E a progesterona, sim, esse hormônio que você já conhece, ele pode virar 11 desidoxicorticosterona, que pode virar corticosterona e aldosterona. E aqui a 17-hidroxiprogesterona pode virar 11 desoxicortisol e cortisol. Então, assim, dificilmente você vai ter na sua cabeça decorado todas essas reações e todas essas moléculas. Então, o que eu preciso que você guarde? O que é importante para o médico clínico geral saber?
Bem, é que essa primeira etapa aqui da transformação de colesterol para pregnenolona, isso aqui que é regulado pelo ACTH, depois a gente vai falar, por isso que você precisa saber dessa etapa, isso é importante porque daí você vai guardar, como a ACTH transforma colesterol em pregnenolona, o ACTH tem potencial de aumentar a produção de todos os hormônios, entende? Outra coisa que eu preciso que você guarde é o seguinte, que você tem a formação de aldosterona só naqueles 15% lá do córtex da adrenal, porque só ele tem aldosterona sintase, ou seja, não é porque a reação aqui está descrita dessa maneira que ela ocorre em toda a adrenal. Dependendo do local da adrenal, a da aldosterona, por exemplo, absolutamente não acontece. Já na região, até vou voltar aqui o slide, na região fasciculada, você tem uma preferência para a formação de corticosterona. Então, você tem a síntese sendo deslocada mais para a formação do cortisol. E na outra região, a mais interna, você tem o deslocamento mais para a formação de androstenediona. E aí, a androstenediona, repare que você tem subtipos dessas moléculas. Você tem a 5-androstenediona e você tem a androstenediona sem o 5. Existem outros tipos até. Aqui está representado dessa maneira. Ela pode ser convertida em testosterona nos tecidos periféricos. Tá? E vocês estão reparando aqui como esse desenho parece extremamente diferente desse? Então, não cai nessa. Eu me atrapalhei durante anos para entender isso aqui. No fundo, o que ela tá falando? Que o acetato formou colesterol, que é aqueles 20% lá de formação que você tem na célula, e o colesterol formou a pregnenolona, e daí ele tá puxando a reação a partir da progesterona, tá vendo? A partir daqui, mas não é que o que tá em cima aqui não exista, ele tá tentando resumir, mas eu concordo com vocês que esse resumo confunde, até porque nesse resumo aqui em que ele vai direto pra progesterona, né, ele coloca aqui a androstenediona e a 5-androstenediona, que não tá desenhado aqui, que existem esses subtipos, então assim, não fique chateado se você encontrar várias representações, até porque isso é uma coisa que foi estudada de várias maneiras diferentes, então cada autor vai descrever de uma maneira diferente. E não tem problema, você vai conseguir ser médico, mesmo sem ter, assim, isso super, hiper claro na cabeça. O que você precisa ter claro é: colesterol é transformado em pregnenolona pelo ACTH, de maneira que o ACTH forma tudo, e que você tem hormônios androgênios, cortisol e a aldosterona. Tá bom, agora vamos intensificar um pouco mais. Vamos comparar essa formação da adrenal com a dos ovários e dos testículos. Então, assim, no ovário, o que a gente tinha visto era assim, né? Que o LH estimulava a formação pelas células da teca interna para androgênios, ela estimulava a entrada do LDL nessa região, mas as células do ovário também são capazes de produzir colesterol, tá? Então, o colesterol vira pregnenolona, cara, é a mesma coisa. Que virou progesterona, tá, a mesma coisa. E daí, tá vendo aqui que tem duas setinhas até virar androgênios? Por que tem essas duas setinhas? É porque esse bando de reação que tá acontecendo aqui que ele tá tentando resumir. Sabe qual que é o androgênio que ele tá falando? Aqui é a androstenediona. Tá? E repara que na célula da granulosa também muito semelhante acontece. Chega o LH, ele estimula a captação de LDL, um pouco de colesterol também produzido localmente. Esse colesterol vira pregnenolona, a mesma história, virou progesterona. A diferença é que as células da granulosa não têm aquelas enzimas que transformam progesterona em androstenediona. Ela não tem as enzimas que transformam aqui progesterona para androstenediona. Ela não tem, por exemplo, a 17-alfa-hidroxilase e a 17-20-liase. Por isso que você tem que ter essa troca aqui. A progesterona vai lá para a célula da teca, vira os androgênios, androstenediona, e aí essa androstenediona volta para a célula da granulosa, é transformada em estrogênios através da enzima aromatase. E aqui por estrogênio entenda que o principal na mulher é o estradiol. E no homem? Cara, no homem é a mesma coisa, a questão é que você não tem essa aromatase aqui no final em quantidade muito grande, é muito pouquinho. Então, você até forma um pouco de estradiol, mas forma muito mais os androgênios,
certo? Quer ver aqui, ó, parece que é diferente, mas não é. Então, você tem a célula de Leydig, que é como se fosse a célula da teca interna, e a célula da granulosa, que é como se fosse a célula de Sertoli, tá vendo? Aí, aqui você tem que o LH vai promover a entrada de LDL, mas lembrando que o colesterol pode ser formado na própria Leydig, e aí virou o quê? Pregnenolona. Ah, e daí já virou testosterona? Você já sacou que não, aqui tá faltando as flechinhas no meio, tudo, até formar a androstenediona, e a androstenediona é transformada em testosterona, porque existem as enzimas para isso. Mulher também, além de androstenediona, forma testosterona nos ovários, tá? Só a quantidade é menor do que a dos homens. E aí, então, essa testosterona vai para o capilar ou ela vai para a célula de Sertoli. E indo para a célula de Sertoli, tá aqui, ó, o FSH atuando para transformar essa testosterona e também androstenediona em estradiol. E o estradiol vai para a corrente sanguínea também. Tá vendo? Então, assim, no fundo, são todas representações diferentes, mais ou menos a mesma coisa. E nos tecidos periféricos, então, olha o que acontece. A gente tinha aqui, então, só para deixar claro, os tecidos extraglandulares, a circulação, e aqui o ovário ou testículos, a depender se é homem ou mulher, e aqui a gente tem a adrenal, tá? Esses tecidos extraglandulares, entenda que o principal deles é o tecido adiposo. Então, você tinha lá, olha, colesterol virando pregnenolona, virando progesterona, virando 17-hidroxiprogesterona, virando estenediona, virando testosterona, virando estradiol. Já sacaram que no homem a conversão de testosterona para estradiol é menor, na mulher a conversão de androstenediona para testosterona acontece e vira o estradiol na sequência, mas a mulher libera androstenediona e testosterona, o homem também, né, mas só para lembrar da mulher, e a progesterona também é secretada, então, né, você tem toda essa, não é só uma linha reta aqui, sabe, são várias linhas de saída, e essa androstenediona, que é formada pelos ovários e testículos e pela adrenal, quando ela cai na circulação, uma coisa muito interessante acontece. Ela vai para o tecido adiposo e o tecido adiposo tem as aromatases que transformam a androstenediona em estrona e a estrona pode virar estradiol, que é aquele hormônio feminino muito potente. Olha só, repare que a mesma coisa também, em paralelo, pode acontecer com homens. Então, o homem vai ter a secreção de tudo isso que a gente está falando, até de progesterona, androstenediona, testosterona e estradiol, certo? A testosterona e a androstenediona do homem que cai na corrente sanguínea viram o quê? Hormônios femininos. Olha que coisa mais interessante. Então, aqui nessa outra figura, a gente tem a representação de algo bem parecido, mas o que eu queria deixar claro é como o DEA, que é a dehidroepiandrosterona, que não está descrita aqui nessa figura, mas que está aqui, ó, a dehidroepiandrosterona, ela também é liberada na circulação sanguínea. E a dehidroepiandrosterona, ela também pode, principalmente no tecido adiposo, ser transformada em testosterona. Lembrando que o hormônio ativo da testosterona é a dihidrotestosterona. Ah, então isso só acontece com a dehidroepiandrosterona? Não, de novo, foi a pessoa querendo desenhar que não desenhou. Essa testosterona aqui vira de hidrotestosterona, até para ter ação ativa, né? É que isso ocorre no intracelular. E na sequência, ela é metabolizada, e esse metabolismo dela cai na corrente sanguínea, esses metabólitos dela caem na corrente sanguínea e podem ser liberados até em urina, e você consegue dosar esses hormônios, tá? Esses metabólitos dos hormônios. Então, isso é bem interessante. Então, essa figura é para mostrar que a dehidroepiandrosterona vira testosterona, assim como a androstenediona vira testosterona, e a testosterona pode virar hormônio feminino. Isso é muito interessante clinicamente, por quê, né? Qual que é a relevância clínica de pensar nisso? É pensar no obeso. Pense agora num homem obeso. Não sei se vocês já viram, mas homens obesos podem chegar a ter ginecomastia. E ginecomastia não é apenas o aumento da mama, que fica aquela coisa, aquilo pode ser gordura. É aumento do tecido glandular mamário.
E eles podem ter isso por quê? Porque se eles têm mais tecido adiposo, eles têm mais aromatase. Então, a testosterona e a androstenediona deles vai ser transformada em estrona e estradiol. Olha que loucura! Então, o homem obeso tende a ter níveis mais elevados, pelo menos de ação nos tecidos, de hormônios femininos. Eles vão ter também aumento da testosterona, prof, já que a androstenediona vai ser transformada em testosterona. Podem ter também, mas o problema é que muitas vezes isso gera um feedback negativo e que daí acaba no final das contas, até porque ainda tem resistência à insulina envolvida e o mecanismo é mais complexo do que isso, muitas vezes os homens obesos têm a testosterona ativa menor, isso ainda não tá muito claro, tá? E a mulher obesa? Vocês sabem, de conhecimento leigo, provavelmente, que uma das maiores coisas relacionadas à síndrome do ovário policístico é a obesidade. Existem, assim como para o homem, vários mecanismos envolvidos com essa disfunção hormonal, a resistência à insulina também parece estar envolvida, mas uma das coisas que acontece, o que é, né? É que se a mulher tem mais tecido adiposo periférico, ela transforma mais androstenediona em testosterona. Lembrando que a mulher tem liberado pelo ovário muito pouco, são baixos os níveis de testosterona, mas ela libera androstenediona. Então a androstenediona vai ser transformada em testosterona. Ei, mas também vai ser transformada em hormônio feminino. Sim, também. Então essa mulher tem níveis aumentados de estradiol? Novamente é uma questão que não está muito clara. Será que é tudo isso que altera a hipófise dela? Parece ser mais complicado do que isso. Mas o grande motivo de vocês saberem que existe essa transformação periférica dos hormônios é vocês lembrarem do paciente obeso. Muito bem, então agora que a gente já falou dos hormônios sexuais, eu acho que assim, já encerramos a parte teórica sobre isso, tá tudo ok, e a gente pode ir para as outras atividades da adrenal, que são os grandes focos dessa aula. Então, a gente tem aqui, eu deixei em azulzinho, aquilo que são hormônios sexuais e que a gente não vai mais discutir, tá? E aquilo que são hormônios com atividade mineralocorticoide eu deixei em verde e glicocorticoide eu deixei em azul, e deixei em amarelo, que é o tema do restante da aula. Reparem então que vocês têm alguns hormônios que são unicamente mineralocorticoides e outros que são mineralocorticoides e glicocorticoides. Estão vendo que interessante? Eles têm ação mista. Mas algumas coisas que são interessantes sobre isso. Mineralocorticoide, apesar de a gente ter 4 hormônios que podem ser mineralocorticoides, o grande efeito mineralocorticoide vem da aldosterona, 90%. A corticosterona tem fraca atividade mineralocorticoide. A 11-desoxicorticosterona, 1/30 da atividade da aldosterona e ainda é secretada em quantidade muito pequena. E o cortisol só que é interessante, porque apesar de ele ter uma atividade mineralocorticoide muito pequena, ele é liberado em grande quantidade. Então, desses 10% aqui que faltam do efeito mineralocorticoide da aldosterona, uma boa parte vem do cortisol, tá? E glicocorticoide, a gente tem o cortisol, que é responsável por 95% do efeito glicocorticoide, e a corticosterona, que é responsável por praticamente todo o restante. Então, mas é quase nada, né? Então, reparem que glicocorticoide, a gente só fala em cortisol quando fala em glicocorticoide. Já mineralocorticoide, apesar da aldosterona ser importantíssima, você tem a ação do cortisol, eventualmente até de outros hormônios também. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a ação de cada um. No momento eu queria só falar um geral sobre o transporte. Ora, se são hormônios, né, que são derivados do colesterol, eles são lipossolúveis. E se são lipossolúveis, na corrente sanguínea vão ter que ser transportados ligados a alguma coisa. Muito bem, o cortisol, 95% é transportado ligado a proteínas, e a principal delas é a globulina ligadora de cortisol. Então, só com isso você já fica vendo, nossa, o cortisol deve ter uma ação muito lenta, afinal ele vai ter que se desligar de uma proteína para poder fazer sua ação. Repara como a aldosterona é diferente. Apesar de ela ser vinda do colesterol, ela não é
tão hidrofóbica assim. 60% dela corre ligada a proteínas, mas 40% vai na forma livre, o que já deixa você pensando assim, ela deve ter alguma ação mais rápida, né? Porque ela vai na forma livre, por quê? Para poder chegar no lugar e já tá agindo, certo? E daqui a pouco vocês vão ver como realmente deve ser assim. Outra coisa bem interessante é a meia-vida da aldosterona, olha, 20 minutos, enquanto que a do cortisol é de em torno de 90 minutos, já bem mais longa até, porque é ligada a proteínas. Muito bem, então agora vamos falar sobre as ações dos glicocorticoides, os quais, então, 95% é o cortisol, e aí tem a corticosterona aí com 4%. Né? Então, se ela é super lipossolúvel, né, 95% transportada ligada a proteínas, então ela vai ultrapassar a membrana celular numa boa. E geralmente, quando os negócios passam a membrana celular, o sítio de ação deve ser no DNA, sabe? E é bem isso. O receptor do cortisol está no DNA e ele promove a transcrição de um mundo de proteínas. Assim, até hoje ainda está se estudando as coisas que o cortisol ativa a transcrição. E como a gente falou, né, para cada hormônio a gente vai ter uma palavra-chave. A palavra-chave do glicocorticoide é estresse. Ele é um hormônio de estresse. E não é o estresse do pré-prova, é o estresse do homem das cavernas fugindo do mamute. Então, a gente já conversou um pouco sobre isso na aula de GH, né? O primeiro hormônio de estresse que é liberado é a adrenalina, certo? A adrenalina vai me fazer correr, fugir desse mamute o mais rápido que eu puder. E para me dar energia para isso, ela vai me dar a glicose, ela vai quebrar meu glicogênio e é tão rápido que ela nem estimula grandes coisas a gliconeogênese. Bom, e vai fazer lipólise também, né? Cheguei na caverna, estou machucado, então a minha adrenalina ainda vai estar atuando para fazer vasoconstrição para tentar conter meu sangramento, mas eu preciso começar a cicatrizar. Para cicatrizar, eu super preciso do GH, porque o GH é o grande hormônio que faz deposição de proteínas e ainda diminui o que eu consumiria delas, certo? E vocês lembram que a gente falou sobre o GH? Que ele, então, para promover tudo isso, né, ele faz o depósito de proteínas e ele causa uma resistência periférica à insulina para que os seus tecidos não usem a glicose como fonte de energia e ele faz lipólise para que os seus tecidos possam usar os lipídios como fonte de energia. Não era isso? Muito bem. E a gente tinha comentado com vocês que um dos grandes motivos que o GH faz isso é para garantir que o cérebro vai ter glicose. Afinal de contas, o cérebro só usa glicose, né? Então tá, agora imagina que o teu jejum tá se prolongando. Teu jejum tá se prolongando, tá se prolongando, tá se prolongando. Aí, mesmo que você quebre toda a sua reserva de glicogênio e faça resistência periférica à insulina, vai parar de ter glicose. Você vai ter que fazer gliconeogênese, não é verdade? Então, precisa ter um hormônio que chegue pro GH e fale assim, GH, eu entendo, você tem razão, aminoácidos são importantes, a gente tem que fazer depósito de proteínas, mas cara, na boa, se a gente não começar a quebrar os aminoácidos, o cérebro vai morrer. E aí o GH faz... Cérebro, tá bom então. E aí ele deixa, então, o GH ter essa ação de fazer gliconeogênese. Agora, é claro que que o cortisol tá querendo mandar essa glicose para o cérebro e não para os tecidos periféricos. Então, o cortisol desenvolve mais um pouquinho de resistência periférica à glicose, tipo parecido com o GH, sabe? É como se eles entrassem num acordo. O GH fala assim, tá bom, você pode usar aminoácidos para formação de glicose, mas você vai me ajudar a fazer resistência periférica, então que eu quero garantir que isso vai para o cérebro. É por aí. Então é por isso que o cortisol ajuda na vida. Ele é um hormônio que atua na transcrição de várias proteínas que vão estar promovendo que você consiga, num longo prazo, sem conseguir se alimentar,
gerar glicose. Afinal, não sei se vocês concordam, mas a vida vida é glicose, né? Eu sempre falo para vocês comerem o chocolate, né? Nas minhas aulas para dar energia. Então, vida é energia para os órgãos vitais e os órgãos vitais vivem de glicose, né? Então, só para deixar descrito que vocês já estavam imaginando que ia acontecer, ele vai fazer gliconeogênese hepática e resistência à insulina para reduzir o consumo de glicose. Não é apenas através da resistência insulínica que ele reduz o consumo de glicose. Como ele faz aquela questão das outras proteínas e por mecanismos desconhecidos, ele acaba fazendo também redução do consumo de glicose. Sobre o metabolismo proteico, ele acaba fazendo o consumo das proteínas celulares, né? Então, consome músculo, principalmente, para ir para a gliconeogênese. Mas o corticoide é muito espertinho, porque ele não faz um consumo, assim, das proteínas mais importantes. Ele vai em ordem, sabe? Ele vai, não, essa aqui é menos importante, eu vou consumir ela primeiro. Depois vai esse, depois vai esse. Então, é um processo bem lento e espertinho. E outra coisa esperta sobre ela é que ela não diminui as proteínas produzidas pelo fígado. Ao contrário, ela aumenta as proteínas produzidas pelo fígado. Por quê, né? Porque as proteínas produzidas pelo fígado têm, por exemplo, os fatores de coagulação. Já pensou se o cortisol, lá você pegado por um mamute no meio da caverna, ele diminuía a produção dos fatores de coagulação? Deus o livre. Então, como eu falei, ele é espertinho. Ele vai consumir as suas proteínas menos importantes primeiro e vai até, de fato, aumentar a produção daquilo que é importante para você cicatrizar. Muito bem. Então, aqui que eu tava falando, né, o menos importantes primeiro. Quanto ao metabolismo lipídico, ora, eu quero que os outros tecidos usem ácidos graxos, eu não quero que os outros tecidos fora o cérebro usem glicose, então eu vou aumentar a lipólise. Mas tem uma coisa que ninguém entende muito bem direito. Se você for usuário crônico de cortisol, tá? Então, por exemplo, tem uma doença que você precisa usar cortisol durante anos. Você vai fazer um tipo de obesidade muito peculiar. Você vai fazer obesidade no rosto, no tronco e faz uma giba, assim, sabe? Em abdômen também fica lindo, é uma maravilha. Ainda não tá muito claro por que o hormônio que faz lipólise, né, faz depósito de gordura nesses locais. Mas parece que a maneira de ação do cortisol envolve mensageiros que nos tecidos periféricos, tipo braços e pernas, eles fazem realmente lipólise, mas em tronco eles promovem a deposição de gordura. Olha que hormônio complexo. Enfim, é isso que ele faz. E aí, então, a outra questão é o seguinte, como em longo prazo, né, você precisa que toda essa reação inflamatória que está sendo gerada pelo seu corpo para fazer cicatrização, porque sim, cicatrização é um processo inflamatório, você não pode que esse processo inflamatório fuja ao controle, porque se ele fugir ao controle, você pode entrar num quadro, por exemplo, de resposta inflamatória sistêmica à toa, né, fazer tipo choque circulatório por vasodilatação sem estar em sepse, entende? Então, o glicocorticoide é um dos melhores anti-inflamatórios que a gente tem. Ele consegue modular o nosso sistema imune, mas é sempre tendendo à ação anti-inflamatória, sabe? Para realmente evitar os danos desse processo inflamatório e garantir a vida. E se você olhar as fases do processo inflamatório, isso vocês vão estudar mais, acredito, no terceiro período, mas a lógica é assim, pensa numa espinha, né? Quando você tem a espinha, chega lá uma bactéria, aí o teu corpo faz vasodilatação para mandar mais fluxo de sangue para lá, ele aumenta a permeabilidade dos capilares para que o que tá indo para lá, né, que são as proteínas produzidas pelo fígado, que também atuam sobre, auxiliando a imunidade, né, então esse fluido todo, junto com os leucócitos possam chegar onde está o Staphylococcus aureus, e aí com isso você faz a quimiotaxia para chegar lá onde eles estão, e você faz o processo inflamatório no local, né, e aí você faz aquele puizinho da tua espinha.
Então, essa é uma maneira bem simples de pensar sobre resposta inflamatória. Só que se ela fugir ao controle, como a gente estava falando, ela vira uma resposta inflamatória sistêmica. Então, em lugar de você mandar o fluxo de sangue só para o local onde está a sua espinha, imagina se o seu corpo fizer uma vasodilatação sistêmica que mande o sangue para tudo quanto é lugar, né? Sua pressão vai cair, você vai entrar em choque circulatório, vai ser o caos. Então, o corticoide está no seu corpo para garantir uma modulação disso aqui, que aconteça no local correto, na proporção correta e sempre no sentido de diminuir. E se você for pensar aonde que ele atua em tudo. Todas essas etapas dessa imunidade e ainda a imunidade adquirida, que é quando mediada por anticorpos, né, essas coisas que estão acostumados com vacina, o glicocorticoide diminui também. Então, assim, se não for o melhor anti-inflamatório que a gente tem, certamente está entre os melhores anti-inflamatórios da humanidade. E aí, como que acontece a regulação do corticoide, né, do cortisol? É assim, se a gente tem hipotálamo liberando o CRH, aí ele vai na hipófise e libera o ACTH, e o ACTH vai lá no córtex da adrenal para estimular a liberação de tudo. E o que faz estimular o CRH? Bem, o estresse e a dor, não é justo? Não é muito justo? Né? Afinal de contas, é o estresse no sentido de risco de vida, né, e a dor pela lesão de um tecido, que devem mesmo fazer liberar o cortisol, né? E aí o que acontece? Como que a CTH atua, né? Como a gente já tinha falado, ele potencializa a conversão de cortisol em não é de cortisol, desculpa, de colesterol em pregnenolona, e ele ainda aumenta a quantidade de receptores de LDL da membrana das células do córtex da adrenal e potencializam essas enzimas que liberam colesterol para uso. Certo? Mas o principal que eu queria que vocês lembrassem mesmo é a conversão do colesterol em pregnenolona, porque daí vocês lembram então que a CTH tem potencial para aumentar a produção de todos os hormônios do córtex da adrenal. E tem um detalhe interessante sobre a CTH. Então assim, o ACTH lá da hipófise, ele vem de uma molécula maior chamada proópio-melanocortina. Essa proópio-melanocortina, então, ela é clivada, então ela é clivada aqui e libera essa proteína N terminal, que a gente não sabe para que serve, a proteína juncional também não para muita coisa. Aí aqui a gente tem a CTH, que é essa porção aqui, tá vendo? E aqui a beta-litotropina, que também depois, quando é clivada, vira beta-endorfina, beta-MSH e lipotropina. Se ela for quebrada de novo, vira beta-MSH. Mas o que é mais interessante é aqui, o próprio ACTH, se clivado, ele é capaz de fazer alfa-MSH. Então, aqui você tem alfa-MSH e aqui beta-MSH. MSH é aquele hormônio... aqui você tem ainda o gama-MSH. Olha quanto é MSH. MSH é aquele hormônio estimulador de melanina. Olha que relação esquisita. Então, assim, o ACTH, se clivado, ele forma esse hormônio que é estimulante de melanina. E por que você precisa saber disso para a prática clínica? Porque se você tiver um excesso da formação de ACTH, por qualquer motivo que seja, você pode fazer com que a pele da pessoa fique mais escura. A questão é que você tem vários outros MSH também, tá vendo? Então, esse ACTH tem que estar realmente muito alto. E é difícil, são muito raras as doenças que fazem isso. Mas não é interessante? Sensacional. Bom, então já falamos sobre o cortisol, agora vamos falar sobre os mineralocorticoides, que são 4 moléculas, das quais a principal é a aldosterona e a segunda importante é o próprio cortisol. Os outros têm importância bem mais questionável. E então, como a gente estava falando, a aldosterona é responsável por 90% do efeito mineralocorticoide. Para fazer uma comparação com o cortisol, a aldosterona é 3.000 vezes mais potente que o cortisol. Tá? Então, assim, bem marcante. Só que tem uma questão. O cortisol, ele lembra que a aldosterona é liberada só por 15% do córtex da adrenal? Enquanto que o cortisol, ele é liberado por todo o resto da glândula, né?
Então, ele existe em grande quantidade. O cortisol tem concentração 2.000 vezes maior do que a da aldosterona. Então, se fosse para pensar assim só em questão de concentração, era para o cortisol ter uma representatividade de efeito mineralocorticoide muito maior do que o que ele tem, que mal chega a 10%. Então, por que isso, né? Porque a gente tem uma enzima que o nome dela é muito difícil, é 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase do tipo 2. Então, como é muito difícil falar esses eu chamo ela de Rambo. E essa enzima Rambo, ela converte o cortisol em cortisona. E a cortisona tem uma avidez pelos receptores mineralocorticoides muito mais baixa. Por isso que o cortisol tem pouco efeito mineralocorticoide. E é claro que se você tiver problemas nessa enzima, você pode ter mais efeito mineralocorticoide no cortisol. Interessante? Muito legal. Então, em condições normais, o efeito mineralocorticoide do cortisol não é significativo e quem a gente pensa mesmo é na aldosterona. Muito bem, então agora, quando a gente está falando em mineralocorticoide, a gente está falando da aldosterona, tá? O principal efeito dos mineralocorticoides deve ser sobre os minerais. E quando a gente pensa em minerais, a gente tem que pensar em rim, porque o rim é que regula os minerais. A gente vai ver, vocês vão ver na aula de rim que a gente vai ter de físio, vocês vão concordar comigo. O principal local onde a aldosterona atua é no túbulo contorcido distal. O que ela faz lá? Bem, lembra que a aldosterona, ela tinha 40% que atuava livre e 60% que atuava, que passava pelo plasma ligado à proteína? Então, isso já deve dar indícios pra gente, né? Ela deve ter uma parte que atua no núcleo, aumentando a síntese de proteínas, e uma outra parte que deve ter uma ação mais ligeira. E é bem isso mesmo. Então, a parte que atua sobre o núcleo, o que ela faz? Ela aumenta a transcrição de bombas de sódio e potássio, que vão estar atuando na membrana basal da célula do túbulo contorcido distal. Membrana basal é aquela que está em contato com o interstício e com o sangue, tá? E ela também vai aumentar a quantidade de um contratransportador de sódio e hidrogênio. E aqui não tá bem desenhado, sabe? Porque ele tá querendo representar outra coisa, mas tem um transportador de potássio aqui também nessa membrana, que é a que tá em contato com a urina, tá bem? Então, aí, quando ele aumenta a síntese dessas coisas, o que ele tá fazendo, né? Bem, se eu tô aumentando a quantidade de bomba de sódio e potássio, eu tô botando sódio pra fora e potássio pra dentro, certo? Se eu tenho um canal de potássio nesse lado da membrana, esse potássio vai ir pra urina, porque ele tá mais concentrado dentro da célula do que fora da célula, e ao mesmo tempo o sódio vai tender a entrar pelo seu gradiente de concentração. Então, é assim que a aldosterona faz a reabsorção de sódio e junto com o sódio vai a água, e é assim que ela faz a excreção de potássio, certo? Repare que, paralelamente, ela também manda embora hidrogênio, tá vendo? Ela tem um contratransporte de sódio com hidrogênio. Então, outra coisa que ele acaba fazendo, a aldosterona, é a eliminação de hidrogênio. Portanto, ela faz alcalose metabólica. Para poder entender isso melhor, a gente vai revisitar esse tema lá na aula de fisiologia sobre equilíbrio ácido-base, tá? Por hoje, só entenda que a aldosterona atua no núcleo da célula túbulo contorcido distal, aumentando bomba de sódio e potássio e aumentando transportadores de membrana que promovem a eliminação de potássio e a reabsorção de sódio e água. Isso é ação sobre DNA, mas a aldosterona deve ter uma ação mais rápida. Então, a hipótese mais aceita é que o receptor de aldosterona que esteja dentro da membrana celular,
estimule de repente a ida de vesículas com esses transportadores para a membrana para ter essa ação mais rápida, de maneira que essa ação dela sobre a reabsorção de sódio e água, ela é rápida, ela é 30 minutos, tá? Não é tão rápida quanto a adrenalina, que é ultra rápida, mas 30 minutos não seria tempo suficiente para você fazer a transcrição de uma proteína, tá? Então, provavelmente é por conta dessa ação mais direta. Muito bem, então com isso ela reabsorve sódio e água, excreta potássio e excreta hidrogênio, tá? E isso vocês vão ver em nefro que acontece em 2 tipos de células diferentes do túbulo contorcido distal. As células principais, então, tem a questão desse transporte que possibilita a reabsorção de sódio em troca de potássio, e as células intercaladas você absorve sódio em troca de hidrogênio. Tá? Mas aí vai ficar mais entendível isso aqui em nefro, por hora só. Lembrem que excreta sódio, reabsorve sódio, excreta hidrogênio, reabsorve sódio e água e excreta potássio. Com isso, então, como ela está reabsorvendo sódio e água, ela aumenta a pressão arterial, certo? Só que ela não consegue aumentar a pressão demais. Quando ela aumenta a pressão para em torno de 15 a 25 milímetros de mercúrio, ela acaba gerando escape da aldosterona. O que é isso? O aumento dessa pressão aumenta a quantidade de líquido que o rim filtra. Então, com isso, ela tende a mandar esse líquido embora. Só que isso, gente, é em pessoas normais. Existe uma síndrome chamada hiperaldosteronismo, em que a pessoa fica hipertensa e fica bem hipertensa, a pressão chega a subir acima de 180 de sistólica, pelo excesso de aldosterona. Mas se a pessoa tiver com o contexto geral bom, for uma pessoa jovem, com aumento de aldosterona apenas limítrofe, existe esse mecanismo de escape da aldosterona. E aí, então, tem a regulação do pH para fazer alcalose, a gente vai entender melhor em nefro, e tem ação em outros órgãos também. Então, assim, se o objetivo da aldosterona, né, essa não tem uma única palavra-chave, ela quer reter sódio e água e excretar potássio. Esse é o principal, a questão do hidrogênio é mais secundária, sabe? O que ela quer é reter sódio e água e excretar potássio. Então, o que vocês imaginam que ela vai ter de ação sobre glândula salivar? Bem, se ela quer reter sódio e água, ela vai reter sódio e água e vai excretar potássio, né? Bem isso. A mesma questão existe sobre as glândulas sudoríparas. Ela vai reter sódio e água e vai excretar potássio. Por que isso, né? Bem, para nós a gente não saliva tanto quanto um cão, mas nós viemos de uma linhagem evolutiva em que isso se manteve na gente. E em questão das glândulas sudoríparas é importante para você, tudo bem, você consegue fazer um suor, de repente perder um pouco de calor, mas também não em excesso que possa prejudicar sua pressão arterial. Apesar que pode, mas é para tentar limitar, né? E sobre o intestino, ela vai fazer a mesma coisa. Se ela está querendo reter sódio e água para o corpo, aqui ela vai aumentar a reabsorção de sódio e água. E como que é a regulação? Puxa, se ele quer reter sódio e água para aumentar a pressão, e ele quer secretar potássio, o que você imagina que vai ser os reguladores dele? Ora, pressão e potássio. Então, pressão baixa vai fazer eu liberar para tentar aumentar a pressão, e potássio alto vai fazer eu aumentar para poder secretar potássio, não é isso? Então, aumentam a liberação potássio e o volume plasmático nessa questão de pressão arterial. Então, potássio elevado e volume plasmático reduzido. Aí, em nefro, vocês vão ver que o mecanismo disso é através da liberação da renina, que que libera a angiotensina, libera a renina. A renina atua sobre a angiotensina 2 para converter em angiotensina 1 para converter em angiotensina 2. E a angiotensina 2 é que estimula a liberação da aldosterona, tá? Então, volume plasmático reduzido libera a renina, não é que a renina libera a angiotensina 2. A renina atua sobre a angiotensina 1 para transformar em angiotensina 2. E aí isso estimula a liberação de aldosterona. E o potássio elevado. Estão reparando que isso aqui tem nada a ver com a CTH? Então, enquanto para o cortisol era o ACTH que estimulava a secreção e a liberação, no caso da aldosterona, o que acontece é que a gente precisa ter o ACTH, senão a gente não forma aldosterona, porque o colesterol não vira pregnenolona,
tá? Mas essa aldosterona fica guardada na adrenal. E só em situação, então, de potássio alto e de pressão baixa é que ela vai ser liberada. Veja, não é também que fica zerado, né? Mas existe essa questão do estímulo para ver a quantidade. Muito bem. Então, eu acho que assim ficou meio... É difícil de entender, mas dá para entender, né? A lógica é isso, a CTH é necessário para a adrenal produzir aldosterona, mas ela não faz parte importante no controle da secreção. Quem estimula a secreção é angiotensina 2 e o potássio elevado. Então, gente, é só tudo isso. Em nefro, realmente, a gente vai revisitar a aldosterona e eu acredito que vai ficando mais claro para vocês. Mas a gente tem que começar por algum lugar e começar por endócrino acaba sendo melhor do que começar por nefro. Um super beijo, pessoal, até a próxima!